do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Quinto sinal marcou 10 horas da manhã. Estamos chegando. Manhã Bandeirantes na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. É o seu canal de comunicação e a informação da região chega até você nesta terça-feira, 4 de novembro de 2025. Eu, Heitor Fredo, agradeço a você que até agora ficou com o Jornal Gente. De volta amanhã na programação da RB, sempre depois do Primeira Hora e com transmissão simultânea na tela da Band News TV. Até às 11h30 da manhã, você é meu convidado, você é minha convidada a saber o que acontece na região metropolitana de Campinas, no interior de São Paulo e com equipes que estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo para você não perder nada de importante. 11h30, o horário do noticiário esportivo na programação da RB, quando começa o Nossa Área, primeiro na edição local com Carlos Henrique, depois a partir de meio-dia a edição nacional com Elia Júnior. A programação da Rádio Bandeirantes você pode acompanhar 24 horas por dia, como você preferir. No Rádio FM, na faixa estendida pelo 85.7 e também pelas nossas plataformas digitais, como o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com.br e nosso canal do YouTube, com os bastidores do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, de onde falamos com os trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, com o Leandro Lopes na central técnica e a coordenação técnica do Gil Kleber. WhatsApp liberado a partir de agora para sua participação pelo 19 97102 1493. 19 97102 1493. Se você for inscrito no nosso canal do YouTube, nessa comunidade que já passa dos 59 mil inscritos e em breve batendo 60 mil pessoas que diariamente acompanham a nossa programação, recebem em tempo real a notificação de um novo programa exibido aqui dos nossos estúdios, as transmissões esportivas. Final de semana foram 3 transmissões esportivas com números expressivos para Corinthians e Grêmio, Juventude e Palmeiras com 45 mil visualizações na transmissão da Rádio Bandeirantes, Vasco e São Paulo na narração do Rogério Assis, e não será diferente também nesta semana aqui para o futebol de Campinas. Campeonato Brasileiro da Série C terminou, as equipes da cidade já se programando para 2026, mas o futebol brasileiro tá pegando fogo. Amanhã, 7 da noite, você vai ouvir na Rádio Bandeirantes Red Bull Bragantino e Corinthians. Mais tarde, às 9h30 da noite, direto da Vila Belmiro, tem São Paulo e Flamengo. E na quinta-feira, no Allianz Parque, Palmeiras e Santos. A rodada de número 32 do Campeonato Brasileiro também é destaque na nossa programação. Isso para dizer que você pode mandar sua mensagem de texto também, se inscrito for, no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Me sentiu Neto agora, começa a falar de um assunto, daqui a pouco vai para outro. E claro, Neto, que também está na nossa programação aqui da RB. Às 10h04, vamos começar com informações para você que nos dá carona pelas ruas, avenidas e estradas que cortam nosso interior paulista. Primeiro trazendo novidade aqui da cidade de Campinas. Demorou, mas terminou a obra na rua Barão de Jaguara para o fechamento de uma cratera onde um caminhão de lixo passou e provocou um acidente após o afundamento da via. A culpa não é do caminhão, obviamente.
Mas você se lembra dessa imagem que um gari, ele é jogado da caçamba, cai e muitos dejetos sólidos e líquidos acabam também sendo despejados sobre esse trabalhador, sobre esse profissional. Isso aconteceu na quinta-feira. Somente ontem à tarde a obra foi concluída, isso também em função da chuva que no final de semana caiu e desde sexta-feira chove em Campinas. Deu uma trégua agora, isso foi possível que as equipes retomassem após 5 dias a conclusão, conseguissem concluir e finalizar o conserto de um buraco no asfalto entre as ruas Ferreira Penteado e Conceição, mas é na Barão de Jaguara, nesse trecho entre a Ferreira Penteado e a Conceição, que agora o trânsito volta a ser normalizado. O buraco se abriu na quarta-feira, a obra começou na quinta, estava prevista para terminar sexta, mas apenas ontem. Ontem ela foi finalizada. A cratera teria se formado devido a um escape na tubulação de um córrego que passa por baixo da via e que está canalizado há anos. É o córrego Serafim que passa ali pelo centro. Segundo a Secretaria de Serviços Públicos, responsável por essa obra, o escape de água teria feito com que a terra que fica embaixo do asfalto se dissolvesse. Isso causou o rompimento da galeria e o afundamento. O gari está bem, é o Aristides Marques, que foi lançado para o alto, caiu no chão, passou por aquele momento constrangedor, já voltou a trabalhar, diz que foi um livramento que ele passou, sentiu um impacto ali, bateu o joelho, não quebrou nada, não teve nenhuma lesão mais grave, mas claro que não pode trabalhar e simplesmente sofreu um acidente desse numa das principais ruas do centro de Campinas. Então agora, obra concluída nesta terça-feira, Barão de Jaguara liberada para quem trafega pelo centro da cidade. Para quem nos dá carona pelas rodovias que cortam nosso interior de São Paulo, muito obrigado pela sua companhia, pelo FM 85.7, ou você que está acompanhando também nas plataformas digitais. Trânsito é bom nesta manhã de terça-feira para o motorista que utiliza o sistema Anhanguera Bandeirantes. Rodovia Anhanguera apenas com aqueles trechos típicos de lentidão nesse horário, passando por Jundiaí, sentido São Paulo, do quilômetro 61 ao 60, e na chegada à capital paulista, do quilômetro 12 até o quilômetro 11. Rodovia dos Bandeirantes, o motorista só vai enfrentar lentidão quando chegar na cidade de São Paulo, como reflexo do congestionamento na marginal do Rio Tietê, e lentidão também na marginal do Rio Pinheiros. Para o motorista que trafega pela Campinas-Mogi, a SP-340, lentidão apenas na chegada a Campinas, próximo à CPFL, típico para o horário pelo excesso de veículos. No sentido Jaguariúna, no sentido Mogi, boa viagem neste momento para o motorista que não enfrenta trechos com lentidão. No corredor Dom Pedro I, trânsito lento nesta manhã de terça-feira na região de Itatiba. Há lentidão na rodovia Luciano Consolini, que é aquela perimetral. Faz a ligação da cidade de Itatiba à rodovia Dom Pedro I. Como tem trânsito nessa perimetral, isso impacta ainda nesta manhã de terça-feira, às 10h08, também para o motorista que está chegando a Itatiba pela rodovia Dom Pedro I, saindo de Campinas. No anel viário Magalhães Teixeira, o maior fluxo é registrado para quem segue sentido rodovia Dom Pedro I, já a partir do quilômetro 10, e segue até a chegada a Dom Pedro, até o final do anel viário. Um pouco à frente do trevo de Valinhos, o motorista precisa ter paciência. E olha que mais cedo uma névoa prejudicou a visibilidade de quem trafegava pelo corredor Dom Pedro I em praticamente toda a sua extensão. Agora, essa névoa já se dissipou, céu está aberto, não chove na região e daqui a pouco a gente vai saber mais sobre as condições de tempo e temperatura com a jornalista Nath Luquezzi, direto dos nossos estúdios aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Às 10h09, vamos girar o time de reportagens porque o repórter Igor Val vai mostrar pra gente uma história que começa com um furto de cerca de 1 tonelada de fios de cobre. Uma verdadeira epidemia de segurança pública nas grandes cidades e não é diferente na região metropolitana de Campinas. Guarda Municipal percebeu que tinha uma perua Kombi com esse material todo furtado. E aí, na hora de dar voz de prisão para um dos suspeitos, teve troca de tiros.
O repórter Igoval conta pra gente como tudo isso aconteceu, o local da ocorrência e o desfecho dessa história, Igor. O Heitor, a Guarda Municipal de Americana prendeu um homem que furtou 1 tonelada de fios de cobre, um produto, Heitor, ao todo avaliado em R$50 mil. Um comparsa, um outro homem que também participou dessa ação, conseguiu fugir para uma área de mata e segue foragido. Hoje as equipes da Guarda Municipal e também da Polícia Civil estão nas ruas cumprindo diligências para tentar encontrar esse homem que, como eu disse, fugiu, ainda segue foragido, não foi encontrado pelas equipes. Eleitor que chegou a trocar tiros com a Guarda Municipal antes de fugir para uma área de mata. Essa ocorrência começou, Heitor, quando essa dupla furtou todo esse material que eu disse, esses fios de cobres, dentro de uma empresa que fica no Jardim Brasília, em Americana. Eles já estavam fugindo, já estavam na rodovia Luiz de Queiroz, sentido a rodovia Anhanguera, quando as câmeras de monitoramento inteligente, chamadas as muralhas digitais da cidade, identificaram o veículo que eles estavam, Heitor. Um veículo que já estava no sistema de segurança por ter sido usado anteriormente em outros crimes. Por conta disso, surgiu um alerta ali no sistema de inteligência da Guarda Municipal. As equipes que estavam nas ruas foram acionadas e foram até o local onde o sistema identificou que o veículo estava. Durante o patrulhamento, os guardas conseguiram identificar o veículo e os 2 suspeitos que estavam ali fugindo com o material furtado. Foi dada uma ordem de parada que foi desobedecida. E, Heitor, ali começou uma perseguição pela rodovia. Os suspeitos tentaram fugir para a zona rural ali de Americana, mas foram fechados pela Guarda Municipal e eles ficaram sem saída. Nesse momento, o suspeito que estava no banco do passageiro saiu do veículo e começou a atirar nos guardas municipais. Teve uma troca de tiros. Nesse momento, o suspeito conseguiu fugir para a área de mata. Ninguém ficou ferido ali na troca de tiros, mas o suspeito que estava dirigindo foi detido no local. Heitor, ele foi levado ali para a delegacia onde foi registrado essa ocorrência. Em seguida, ele foi encaminhado à cadeia pública de Sumaré. O indiciado, Heitor, responde por furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e ele permanece, então, à disposição da Justiça. O veículo que estava ali com o emplacamento adulterado foi apreendido e dentro do veículo foram encontrados todos esses materiais que a gente vê nas imagens, Heitor. Segundo a Guarda Municipal, tinha ali 102 rolos de fio de cobre de diferentes espessuras, também uma maleta com diversas ferramentas. Foi com essas ferramentas que eles conseguiram cometer esse furto. Ao todo, 1 tonelada de fio de cobre, material avaliado em R$50 mil. Um homem já está preso, o outro que trocou tiros com a guarda e conseguiu fugir por uma área de mata ainda segue sendo procurado. Como eu disse, Heitor, as equipes estão nas ruas tentando buscar esse homem que furtou uns fios de cobre, furtou uma empresa, trocou tiros e conseguiu fugir. Todo o material que foi furtado foi devolvido ao dono, que reconheceu que é proprietário de todo esse material. Muito obrigado, Igoval. 10h13 e está preso um suspeito de aplicar o golpe do bolo. Já ouviu essa expressão? A Graziele Geronde vai explicar como uma moto parada na porta de casa e a oferta de um bolo como um presente de alguém que lembrou de você, na verdade, era uma tática para aplicar um golpe usando maquininhas, essas de pagamento do débito, do crédito, que estavam manipuladas para você achar que estivesse passando uma quantia ali de R$6, R$8, quando na verdade o ladrão estava levando todo o seu dinheiro da conta bancária. A Graziele Geronde explica mais sobre esse golpe. Diga lá, Graziele. Olá, Heitor. Você já ouviu falar no golpe do bolo? Pois é, essa é mais uma forma dos golpistas tirarem dinheiro das vítimas. E nesse golpe, esses motociclistas vão até a casa de uma pessoa que está fazendo aniversário e dizem que tem um bolo surpresa para ela. Mas para receber o presente é necessário pagar uma taxa de apenas R$6,
no cartão, na maquininha utilizada por esses motociclistas. E aí, durante essa transação, então, eles realizam diversas operações fraudulentas, tirando muito dinheiro dessas vítimas e deixando elas no prejuízo. Foi com um desses golpes que um homem foi preso em Americana. De acordo com as informações da Guarda Civil Municipal, um alerta emitido pelo sistema de vídeo monitoramento da Muralha Digital indicou que 2 motos que tinham entrado na cidade estavam com alertas de clonagem. E aí, então, a Guarda Civil Municipal começou um acompanhamento desses 2 motociclistas pela Avenida Nicolau João Abdala. Durante a ação, uma das motos caiu, o que permitiu então a abordagem do condutor, que era morador de Diadema. Com ele, os guardas localizaram uma bolsa com diversas máquinas, com 4 máquinas de cartões e também algumas roupas. O outro motociclista abandonou a moto em uma área de mata e conseguiu fugir. Ele deixou para trás uma outra bolsa contendo mais 3 máquinas de cartões. As 2 motos foram apreendidas e encaminhadas ao pátio de Americana e as máquinas de cartões também foram apreendidas, assim como os demais objetos. Além disso, o homem que caiu de moto, que conseguiu ser abordado pela Guarda Municipal, ele foi detido, encaminhado à delegacia e lá na delegacia, Heitor, ele foi ouvido e liberado. Isso porque nesse dia não foram identificadas nenhuma vítima desse golpe. Por esse motivo, então, ele acabou sendo liberado, mas claro que a Polícia Civil está de olho nesses golpistas que podem circular pela cidade de Americana. E claro, Heitor, vale o alerta. Se você receber na sua casa um motociclista dizendo que você ganhou um bolo surpresa, desconfie, não atenda, não faça nenhum pagamento a motociclistas que dizem ter te levado uma surpresa no seu portão. Isso vale tanto para o golpe do bolo, como também para o golpe do presente, que é nos mesmos moldes do golpe do bolo, viu? É com você. Boa, Graziele Geron, boas dicas. Difícil é saber que o cara tá solto, né? Que mesmo depois de identificado e preso, ele foi liberado por força da lei. Não é por falta de vontade de quem prendeu ou do delegado de plantão, mas é porque a lei tem essas brechas. Cuidado que a gente sempre tem que ter na hora do pagamento, independente de alguém surgir do nada na porta da sua casa ou mesmo das compras do dia a dia por delivery, é observar a máquina em que você está fazendo o pagamento. Olhar o visor com o preço é o primeiro passo. Às vezes, uma das táticas dos bandidos é deixar um visor bem apagado, danificado, que você não consegue enxergar o número exato. Se estiver nessas condições o equipamento que o profissional te oferecer, não faça o pagamento. Não passe o cartão. Outra preocupação é quanto à conversa que estelionatário tem para entrar na mente de vítima. Então a pessoa pode ser super simpática, tá ali puxando o assunto. Será que chove hoje? É legal morar aqui, tem uma tia minha que mora aqui perto. Vai ganhando você na conversa e na hora de fazer o pagamento, ao invés de você pegar a máquina em mãos e colocar ou pela aproximação ou inserir o cartão para fazer o pagamento pela sua conta, o que o criminoso faz? Ele já te enrolou na conversa, ele já te ganhou no papo. Aí ele troca o cartão, passa ali a compra do jeito que quer, mas fica com o seu cartão. Entrega para você um outro, de outra pessoa, de outro banco, que, como ele tá te enrolando na conversa e ganhando a sua atenção, você nem vai perceber. Só que seu cartão está nas mãos do bandido, que muitas vezes se passa por trabalhador como motoboy, que é uma profissão que na pandemia valorizaram tanto, esticavam tapete vermelho para motoboy. Agora já não tem mais essa mesma visão da sociedade. E para complicar, ainda tem bandido que se passa por motoboy usando bag nas costas para tentar disfarçar a atividade criminosa. 10h19, fechando esse nosso primeiro giro com a participação dos repórteres e os assuntos que marcam as últimas horas, atualizando você também sobre um crime que ontem nós trouxemos o primeiro passo da investigação e que agora tem um avanço importante. Eu estou falando da história da Beatriz,
a jovem de 20 anos que marcou pela internet uma visita para vender um drone que pertencia ao pai dela, e esse drone chamou a atenção de bandidos que se passaram por interessados, por compradores desse equipamento. Era uma emboscada em que o pai, o namorado de Beatriz e a jovem de 20 anos foram assaltados. A Beatriz tinha em mãos um equipamento de segurança que o pai disse que nem sabia que ela tinha acesso àquilo, um spray de pimenta. Quando os ladrões estavam em dois, um pilotando a moto, o outro na garupa. O garupa é quem vai na direção da Beatriz, abre a porta do carro, ela estava no banco do motorista, para pegar o equipamento que estava no veículo. Ela salta do carro, joga o spray de pimenta no rosto desse homem que estava com um capacete e com uma arma na mão. Ele atira na cabeça da jovem e os dois fogem. O bandido que estava pilotando a moto foi preso. Tem 18 anos e já tem passagem por roubo. O que atirou ainda está foragido. A Caroline Correia está acompanhando as investigações direto da capital paulista. Fala pra gente a partir de agora sobre essa primeira prisão e como ela pode levar a Polícia Civil até o segundo suspeito. Caroline, bom dia para você. Me diga uma coisa, você fala de onde nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você e para todos que nos acompanham. Eu estou no 69DP aqui na região de São Mateus, porque é aqui que eles estão investigando esse caso. Inclusive, esse jovem de 18 anos foi trazido para cá depois que a Polícia Civil identificou ele através de imagens de câmeras de segurança. Ele que participou, então, desse crime do último sábado que tirou a vida da Beatriz Munhoz, de apenas 20 anos. Ele, então, como eu disse, foi identificado pelas polícia através das câmeras de segurança e ele tinha abandonado a moto usada no crime também. Então a polícia conseguiu chegar até essa moto e chegar através da moto, dos documentos e imagens de câmeras de segurança, conseguiu chegar até esse rapaz de 18 anos que é apontado aí como o motorista dessa moto, né? Então agora a polícia busca pelo garupa, quem fez o disparo contra a Beatriz. Ele estava usando uma bag, também estava com um capacete, o que dificulta um pouco, mas a polícia está em busca desse suspeito também que atirou nessa jovem e cometeu esse latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Bom, a gente acompanhou, né, ontem a despedida da Beatriz, um momento muito difícil, a família estava muito comovida, pedindo justiça também por essa morte, né, porque realmente foi um caso muito trágico. E a gente, claro, vai seguir acompanhando. Combinado, Caroline. A gente segue também acompanhando na tela da Band, 13h. Tem mais sobre esse assunto no Acontece com o comando de Laís Peçanha. Às 10h22, vamos saber como é que tá o tempo nesta terça-feira, hoje 4 de novembro de 2025. Os termômetros do CEPAGRE da Unicamp neste momento marcando 25 graus. A mínima hoje foi quase de 19, 18,9 graus. Estamos no momento mais quente do dia. Até agora, porque a temperatura tende a subir num momento em que o vento médio que passa por Campinas, segundo o Instituto de Meteorologia da Unicamp, é de menos de 3 km por hora e a umidade relativa do ar está em 80%. O acumulado de chuva nas últimas 7 horas em Campinas zerou, ou seja, não choveu durante a noite. Nas últimas 24 horas choveu, um acumulado de 6,1 milímetros, considerado baixo. Ou seja, o temporal do final de semana se transformou numa garoa na segunda-feira e assim, bem localizada. Não choveu em todo o bairro ontem em Campinas, não. E nesta terça-feira, Nath Luquezzi, o que a previsão do tempo conta para o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes? Um ótimo dia para você, Nath. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes. Pois é, até amanhã a tendência de chuva é essa mesma. E diminuindo hoje, amanhã, 2 a 3 milímetros de precipitação. Precipitação bem isolada e temperaturas abafadas, tanto hoje como amanhã. Máximas que variam de
28 e 29 graus, respectivamente. Na retaguarda dessa frente fria que a gente viu no final de semana, vem uma massa de ar polar, mas essa massa de ar polar não vai ser tão forte, então ela traz sim uma queda acentuada, principalmente na quinta-feira, mas nem tanto, já que a máxima na quinta vai ser de 24 graus, provavelmente também não teremos precipitações na quinta-feira. Então a chuva vai diminuindo até quinta e retorna no final de semana. Para hoje e amanhã, o tempo segue instável, deve ocorrer tempestades, mas bastante isoladas, com maior potencial de impacto onde ela ocorrer. O sol aparece um pouco mais em comparação aos outros dias, por isso essa condição de um tempo um pouco mais abafada. Céu nublado parcialmente, o que permite temperaturas mais elevadas e reforça a sensação de calor e tempo abafado. Máxima para hoje, como eu comentei, 28 graus. Novos episódios de chuvas intensas, volumosas, generalizadas são esperadas para o final de semana, sexta e sábado, porque vem mais uma frente fria por aí que vai causar uma queda expressiva nas temperaturas logo no início da semana que vem, mas é claro que até lá eu sigo atualizando vocês. Por enquanto, hoje e amanhã, tempo mais tranquilo, um tempinho mais abafado, sem chuvas, apenas em alguns lugares. Se em Campinas a chuva foi fraca, apenas uma garoa, em Sumaré a noite foi de temporal. Chuvas muito fortes registradas na noite de ontem, alguns estragos associados a ela também. Um temporal de granizo provocou uma série de estragos, como por exemplo a queda da estrutura de um comércio que fica no Parque Euclides Miranda. Sumaré registrou também na noite de ontem a queda de uma árvore sobre um carro na Avenida da Amizade. Não há registro de vítimas, felizmente. Além de pontos de alagamento em vários locais. A prefeitura fez um levantamento de um registro de 39 milímetros de chuva na noite de ontem. Então nós falávamos aqui da quantidade de chuva em Campinas, dos volumes considerados baixos ontem de 6 milímetros. Em Sumaré, a chuva foi de quase 40 milímetros num intervalo curto, num espaço pequeno. A Prefeitura, por meio de nota, informa que equipes estão mobilizadas na manhã desta terça-feira para minimizar os impactos causados por esses estragos, liberando vias, prestando apoio às famílias e monitorando áreas de risco. Teve estrago também na região do Jardim Denadai, com volume muito grande de granizo, casas que ficaram cobertas com pedrinhas de gelo no chão. A situação mais delicada foi a estrutura de uma revenda de veículos, um estacionamento na Avenida da Amizade. Esse estacionamento viu o telhado basicamente desabar durante o temporal. A avenida caiu na avenida importante também de Sumaré, para quem não conhece, uma das mais importantes, a Avenida da Amizade, sendo retirada pela equipe da Prefeitura e não há registro de que alguém no veículo tenha ficado ferido, isso é o mais importante. Mas esse levantamento ainda é preliminar. A Prefeitura ainda está recebendo informações dos moradores através do canal oficial da Defesa Civil, telefone 199. Equipes da Guarda Municipal também estão espalhadas por lá. E tem reflexos também na região do Matão, na área de educação e de outros comércios. Educação não é comércio, é serviço, mas Matão também foi muito atingido na noite de ontem, Nath Luquezzi. Foi na Escola Municipal Schiller Gordo Gonzalez, em Sumaré. Foi invadida por água e barro durante um temporal que atingiu a cidade no dia de ontem. A forte chuva também causou prejuízos em um pet shop. Em nota, a prefeitura afirmou que mobilizou uma equipe para limpar a escola e que parte dos alunos vai ser dispensado das aulas nesta terça-feira. A quantidade exata de estudantes que ficaram sem aulas não tinha sido divulgado até essa última atualização da reportagem. O pet shop também, o temporal atingiu um pet shop na estrada municipal, no Jardim Dulce. A água invadiu o local e levou vários produtos na enxurrada, incluindo rações. Os produtos podem parar na rua e a prefeitura informou que está também mobilizada e ajudando a minimizar esses impactos causados em ambos os locais. 10 horas 28 minutos. Se você é morador de Sumaré ou se o seu bairro também foi atingido por esse temporal nas últimas horas, conte pra gente como é que tá a situação hoje no seu caminho para casa. Foi levar os filhos para a escola, encontrou algum ponto de alagamento, alguma árvore no caminho, ou Campinas também teve algum estrago que não foi bem sinalizado?
11991021493, o nosso canal de comunicação para você mandar a sua mensagem, a sua informação e participar conosco do Giro da Notícia, que vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos trazer informações sobre os projetos em Brasília discutidos nesta semana sobre violência urbana, reflexos também da operação do Rio de Janeiro. Tem um projeto antifacção, que é a grande aposta do governo federal. Tem um pedido de abertura da CPI do crime organizado, que vai investigar, inclusive, a participação das milícias nas comunidades do Rio. E a oposição quer o senador Flávio Bolsonaro na presidência. E tem ainda mais sobre o que acontece em Campinas e região com os projetos debatidos na Câmara Municipal de ontem. Assuntos desta edição do Manhã Bandeirantes, que volta em instantes aqui na RB. Manhã Bandeirantes. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10 da manhã, 32 minutos. Você participa conosco do Manhã Bandeirantes. Daqui a pouco a sua mensagem de áudio, mensagem de texto pelo 19971021493. A gente gostaria, claro, de colocar todos os ouvintes, todas as mensagens, mas existe uma limitação no tempo, então tem algumas mensagens aqui, passa um pouquinho do tempo que a gente consegue compartilhar com os nossos ouvintes. Mensagem ali de até um minuto e um chorinho, a gente consegue certamente também colocar a sua participação. Estamos no dia 4 de novembro de 2025, lembrando que existe no Brasil um calendário de cores para lembrarmos sobre cuidados com a saúde. E novembro é um mês dedicado à saúde do homem, principalmente no cuidado com o câncer de próstata. A gente vai falar muito sobre isso ao longo do mês, mas oficialmente está aberta a campanha em Campinas, a partir do Hospital Mário Gatti. Nath Luquezzi, conta pra gente um pouco mais sobre
O que Campinas prepara para este mês? Então, amanhã, o Novembro Azul da Rede Mário Gatti de Urgência vai começar às 10 da manhã na recepção de internação do Hospital Mário Gatti. Haverá uma palestra sobre prevenção do câncer de próstata e saúde integral do homem, ministrada pelo médico urologista Fábio Tadeu. E aí, ao longo do mês, serão realizadas interações com pacientes sobre mitos, verdades que envolvem a saúde masculina, incentivo ao autocuidado, e para os funcionários da Rede Mário Gatti também serão disponibilizadas 40 consultas com a equipe de urologia no ambulatório do Hospital Mário Gatti, além de um oferecimento de testes rápidos e cortes de cabelo. Vale lembrar, o Heitor já mencionou, mas Novembro Azul é um movimento que visa conscientizar sobre a saúde integral do homem, com foco na prevenção, diagnóstico precoce do câncer de próstata. E aí é uma programação extensa. Amanhã, então, às 10 da manhã, tem a abertura com a palestra. Depois, dia 4, 11, 18 e 25 de novembro, vão acontecer as consultas. Tem o Dia da Prevenção e Autocuidado, que vai acontecer dia 17 de novembro, que vai promover autocuidado por meio de algumas atividades preventivas. E no dia 8, dos dias 8 a 21, também vai ter um quiz interativo, que visa a conscientização sobre esses mitos e verdades que envolvem a saúde masculina e o câncer de próstata. Além de que vai haver, durante todo o mês de novembro, galerias de mensagens. São galerias com mensagens positivas sobre saúde masculina, vão fazer cartazes com mensagens positivas sobre saúde masculina. Então, um mês voltado aí à saúde masculina. E a repórter Lucimeire Ramalho acompanhou o lançamento dessa etapa de cuidados com a saúde da campanha do Novembro Azul com a equipe de profissionais da Prefeitura de Campinas, em parceria também com outras empresas ligadas à área de saúde. A Lucimeire conversou, por exemplo, com o médico oncologista Dr. André Sassi, e a gente vai entender um pouco mais sobre como um mês de conscientização, que já não é novidade, nos últimos anos já foi importante para salvar vidas e o quanto tocar nesse assunto pode mudar alguns preconceitos da nossa sociedade. O tema deste ano é Deixe a Coragem Falar Mais Alto, um empurrãozinho a mais para que os homens não deixem a saúde em segundo plano. Isso é a ideia que a gente patrocine isso não só pelo câncer de próstata, mas para a descoberta das outras doenças, que às vezes a pessoa tem hipertenso, diabético, tem colesterol alto e não sabe que tem. E isso é muito grave. Quanto antes se tratar, melhor, mais benigno, menos sequelas tem. Aqui em Campinas, dados da Secretaria de Saúde apontam que de 2010 a 2020, o tipo de câncer mais incidente nos moradores foi o de próstata, seguido do de colo retal e o de pulmão. Em 2024, foram registradas 101 mortes por câncer de próstata e em 10 anos, a média foi de 86 óbitos. E quase 70% dos casos da doença foram diagnosticados na faixa de 60 a 80 anos. De acordo com o Conselho Nacional de Urologia, o Brasil registra 71 mil novos casos de câncer de próstata a cada ano. Um número alto e que tem ainda mais um agravante. 20% destes casos são descobertos em estágio avançado, o que dificulta muito o tratamento. O diagnóstico precoce gera cura em mais de 90% dos casos, mas às vezes os homens, por vergonha, por tabu, acabam não fazendo os exames de rastreamento no momento certo e esperam ter alguns sintomas para irem buscar ajuda médica. Por isso, a importância dos exames preventivos. É exatamente em um deles que a doença pode ser descoberta no início, tratada e o paciente levar uma vida normal. Todo homem a partir dos 50 anos tem que fazer o toque retal e o exame de sangue, que é o PSA. Se ele tem algum histórico na família ou se é de cor preta, a gente precisa orientar ele a partir dos 45 anos procurar urologista rotineiramente para fazer os exames. O Dr. André Sassi, médico oncologista, parte também dessa campanha de conscientização e de ação com exames que você pode já se programar para fazer, não apenas nesse mês de novembro, mas aproveitar a campanha é uma forma também de você utilizar os serviços públicos ou mesmo particulares num período em que há maior mobilização sobre o assunto e que certamente vai fazer a diferença na sua vida, principalmente com essas situações já passadas pela reportagem. Novembro está só começando, a gente vai tocar nesse assunto que muito homem tem dificuldade de entender,
não é sobre sua sexualidade, sobre sua masculinidade, é sobre sua saúde. Nada melhor do que estar bem para cuidar de você, da sua família e a partir daí virar essa página do preconceito que já fez tanta gente descobrir, quando não dava mais tempo, um câncer que é tratável, mas que o homem precisa também fazer a sua parte. E aqui eu tenho lugar de fala para dizer, viu, Nath Luquez? Tem uma coisa que homem só faz em extrema necessidade é ir ao médico. Raramente você vê homem que tem uma rotina de consultas, que você tem... Não, vou só fazer um check-up geral. Geralmente quando a gente vai no médico é porque aquela dorzinha já se tornou insuportável. Embora também eu ouça desde criança da minha mãe e depois mais velho em casa agora da esposa de que homem é dramático. É mesmo. Uma gripe. Imagina se vocês ficassem grávidos, o negócio ia pegar fogo. Mas existe um motivo? Seja sincero. De a gente ser assim? Uhum. De não ir no médico? Preguiça. Acho que vai de cada um, né? Tem um pouco de preguiça, com um pouco de medo. Aquela mentalidade, aquele pensamento do vou no médico pra quê? Pra descobrir o que eu tenho? Mas a gente não quer descobrir o que tem. Então, a gente precisa mudar essa mentalidade. E eu falo também por mim, ainda não tô na idade de fazer os exames rotineiros ligados ao Novembro Azul de câncer de próstata, mas quando chegar a hora tem que fazer. É bobagem achar que isso vai afetar de alguma forma sua moral, sua intimidade. Não, o que vai afetar a tua moral, tua intimidade é você ter uma doença que depois você não consegue tratar a tempo. 10h40. Deixa eu falar um recado pra você. Levar um dia inteiro pra emitir uma nota. Fala a verdade. É raro, mas acontecia sempre. Emitir uma nota de importação era assim na IBS do Brasil, uma indústria de papel e celulose. A Gisele, que é analista fiscal por lá, contou pra gente que o processo era tão cheio de falhas e feito com base em planilhas que ela precisava parar tudo para conseguir concluir essa tarefa. Aí não dá. Isso ficou no passado depois da implantação do WK Radar. O estoque e a produção passaram a ser gerenciados em um só sistema. E hoje, a Gisele emite uma nota de importação em 10 minutos. A empresa passou a trabalhar com dados confiáveis, os estoques estão corretos e a produção está organizada. Quer saber como o WK Radar pode ajudar a sua indústria, assim como ajudou a Gisele e a IBS do Brasil? Então acesse wk.com.br. Com o WK Radar, você tem a automação e a integração dos processos da sua empresa. Coloque tudo em ordem com o WK Radar. Aqui na região de Campinas, além de acessar wk.com.br, você pode procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar na sua empresa. Para tirar dúvidas, saber valores, quanto isso vai otimizar o seu trabalho e fazer você economizar no fim do mês, entre em contato com a Inovar ASC. O telefone DDD 19 3291 9650. 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. 10h42, 10h42, informação neste momento da jornalista Mônica Bergamo, colunista do Grupo Bandeirantes da Rádio Band News FM. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, considerou produtiva a reunião realizada com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, após a operação policial que deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão na semana passada. A apuração da Mônica Bergamo mostra que o magistrado deve relatar o encontro aos colegas da corte ainda nesta semana. Mas em conversas reservadas, já indicou que o governador demonstrou disposição em prestar informações e se justificar perante o Supremo. Ainda segundo a jornalista Mônica Bergamo, Alexandre de Moraes ouviu do governador Cláudio Castro que a operação teria seguido as regras estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal na ação que define os parâmetros para o uso da força policial em comunidades. O governador afirmou que a ação foi planejada com acompanhamento judicial
e do Ministério Público, concentrando-se em áreas não residenciais e com uso proporcional da força. Cláudio Castro, que inclusive tem um dia importante hoje na Justiça. O Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar hoje um recurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que pode cassar o mandato do governador fluminense. O caso é relatado pela ministra Isabel Galotti. A Procuradoria Eleitoral pretende reverter a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que em maio do ano passado absolveu o governador do Rio e outros acusados num processo que trata de supostas contratações irregulares na Fundação Centro Estadual de Estatística, Pesquisa e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, CEPEG, como se fosse um IBGE estadual, e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro durante a campanha eleitoral de 2022. No documento enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, o vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa, afirma que o governador do Rio, Cláudio Castro, obteve vantagem eleitoral na concentração de servidores temporários sem amparo legal e na descentralização de recursos para entidades desvinculadas da administração pública, além de outras irregularidades. Após o parecer do Ministério Público Estadual favorável à cassação, Cláudio Castro declarou que estava confiante na justiça porque o Tribunal Regional Eleitoral rejeitou a ação por total inconsistência e falta de provas. Esse julgamento já estava marcado no dia em que foi feita essa operação no Rio de Janeiro. Operação que aumentou e muito a popularidade do governador fluminense. Aí cabe a cada um entender como funciona também o meio político. Agora, há muita discussão a respeito do que governos estaduais e governos federais têm como papel no combate ao crime organizado. Crime organizado que é abastecido de drogas e armas que entram pela fronteira do Brasil. Quem é responsável por cuidar das fronteiras? O Exército Brasileiro, função do governo federal e do Ministério da Defesa. Mas ontem, Nath Luquezzi, a Câmara Federal aprovou retirar até 3 bilhões de reais em gastos com defesa do limite da meta fiscal em 2025. Explica pra gente o que isso significa, porque ficou na Câmara uma dúvida se é para tirar dinheiro ou para injetar dinheiro no Ministério da Defesa. Explica pra gente o que os senadores e os deputados federais, ontem os deputados, mas os senadores também estão debruçados nesse projeto, estão falando a respeito disso nesse projeto em discussão em Brasília. Esse projeto é um projeto de autoria do líder do PL, o senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, que libera para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, um espaço de 3 bilhões na meta fiscal. Então, esse texto autoriza que sejam descontadas despesas com projetos em defesa nacional do cálculo da meta do resultado primário, ou seja, a diferença entre despesas e receitas, fora os juros da dívida, estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e do limite de defesas do arcabouço fiscal. O projeto foi aprovado por 360 votos favoráveis e 23 contrários. A proposta já aprovada no Senado teve o deputado General Eduardo Pazuello, do PL, como relator na Câmara. O parlamentar deu parecer em favor ao projeto e assim o texto agora vai para a sanção presidencial. O texto diz que do teto e do limite de gastos do Executivo para 2026 poderão ser excluídos gastos como esses projetos no menor de 2 valores, 5 bilhões ou dotação do novo Programa de Aceleração do Crescimento no âmbito do Ministério da Defesa e sujeita ao limite de despesas. Mas desse montante serão abatidos 3 bilhões de 2025, do ano passado. Então, assim, se a dotação final do orçamento para esses projetos no novo PAC for de 4 bilhões no ano de 2026, serão descontados 3 bilhões, resultando em 1 bilhão de exclusão da meta e do teto de gastos. Se o menor valor for de 5 bilhões, o desconto resultará em 2 bilhões para esse ano, fora o teto e a meta fiscal. A regra de exclusão das despesas com esses tipos de projetos estratégicos valerá por 5 anos, de 2026 até 2030, além da regra específica relativa a 2025 do ano passado. Todas as despesas assim retiradas do teto e da meta serão consideradas como despesas de capital.
Então é para não entrar no arcabouço fiscal, para não ter o limite de teto estourado com algo que está em evidência. Todo ano o limite de gastos ele é superado. Um ano por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, agora para o investimento do Ministério da Defesa. E eu não estou dizendo que esse dinheiro é mal gasto, não. Só estou tentando entender por que se estabelece um arcabouço fiscal, um limite de gastos, se ele sempre vai ter um jeitinho de ser rompido. Não seria mais negócio enxugar outros custos para tentar alcançar a meta? Diminuir, por exemplo, a festa das emendas parlamentares, a farra que vai ser o orçamento do ano que vem, com o deputado mandando dinheiro para suas bases para garantir os votos de reeleição? Enfim, com a palavra, os nossos nobres deputados. Hoje o Senado está também debruçado sobre o assunto violência. Deve ser instalada nesta terça-feira a Comissão Parlamentar de Inquérito, uma CPI, para investigar o avanço do crime organizado no Brasil. Colegiado proposto pelo senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que tem a missão de apurar durante 120 dias a estrutura, o financiamento e a expansão de facções e milícias em território nacional. A Natália Passi está conosco para contar um pouco mais sobre o que se espera da chamada CPI do crime organizado. Natália. Até agora 10 horas e 50 minutos, vamos reposicionar a Natália Passi, que vai contar pra gente mais sobre essa CPI que deve ser aberta ainda hoje em Brasília. Natália. Vamos restabelecer o contato com a Natália para falar sobre esse assunto às 10 horas e 50 minutos. A primeira reunião vai ser dedicada à eleição do presidente, do vice-presidente e à designação do relator dos trabalhos. Os senadores têm disponíveis R$30 mil para desembolsar nas investigações. Aparece dinheiro em Brasília para tudo que é projeto. Para quase tudo. Para quando precisa de fato, aí nunca fecha a conta. Já temos a Natália conosco na linha? Então, por favor, Natália, passe e conte mais sobre os bastidores da CPI do crime organizado. O único consenso até agora é sobre o relator, Alessandro Vieira, que é o autor do pedido de criação dessa CPI. Mas ainda não há acordo sobre quem será o presidente. O Planalto quer o líder do governo, Jacques Wagner, enquanto a oposição tenta emplacar Flávio Bolsonaro. A comissão terá 120 dias e R$30 mil para desembolsar nas investigações sobre estruturação, expansão e o funcionamento de milícias e facções. Na Câmara, o presidente da CCJ pautou para esta terça o projeto que equipara facções criminosas a organizações terroristas. Não há garantia de votação, já que a base do governo deve pedir mais tempo de análise. O texto é relatado pelo deputado Nicolas Ferreira, mas há acordo para que ele seja substituído por Guilherme Derrite, atual secretário de Segurança Pública aí de São Paulo, que deve retomar o mandato como deputado para assumir a proposta. O Banco Central também agiu contra o crime organizado. A partir de dezembro, os bancos estão autorizados a fechar as chamadas contas bolsão, consideradas suspeitas. Esse tipo de conta é aberta por bancos digitais, as fintechs, num banco tradicional para concentrar o dinheiro de um grupo de clientes. Como o titular da conta é a fintech, as quadrilhas aproveitam a brecha e o anonimato para lavar o dinheiro do crime. O autor do requerimento, o Alessandro Vieira, afirma que o crescimento das organizações é consequência do abandono do poder público. O senador entende que o debate sobre o assunto é de urgência nacional e o objetivo é mapear a forma como agem grupos como o PCC, Primeiro Comando da Capital, e o Comando Vermelho, além de investigar a infiltração dessas organizações em instituições públicas. O colegiado buscará entender como as facções se instalam e se desenvolvem nas diferentes regiões do país, analisando suas estruturas de comando e formas de financiamento que incluem esquemas
de lavagem de dinheiro. Mas e aí, Nath Luquezzi? Não é a primeira vez que o crime organizado é investigado em Brasília. A comissão, inclusive, retoma um debate que não ocorria no Congresso Nacional há 25 anos, desde a CPI do narcotráfico, que foi finalizada nos anos 2000, com mais de 350 depoimentos, com um relatório de mais de 1.200 páginas e que resultou no indiciamento de mais de 800 pessoas. A reunião de instalação será conduzida pelo senador Otto Alencar, do PSD. O motivo é que ele é o membro mais velho entre os indicados. Entre os 11 senadores titulares que vão compor o colegiado, já foram indicados nomes como Flávio Bolsonaro, do PL, Sérgio Moro, do União, Jacques Wagner, do PT e Magno Malta, do PL. A comissão planeja, então, ouvir especialistas em segurança, delegados, promotores e autoridades políticas, como governadores e o ministro da Justiça, para, assim, aprofundar o diagnóstico e, ao final de tudo, propor um aperfeiçoamento na legislação de combate ao crime. Gente, vamos lá. Em 120 dias, uma CPI vai conseguir produzir algo que desde 2000 está parado no Congresso e que ninguém mais avança? Em 120 dias, 3, 6, 9, 12, 4 meses. Novembro. Dezembro eles não trabalham, janeiro não trabalha, fevereiro tem carnaval. Março, abril, maio, junho. Olha só. Em junho eles vão esticar a conversa e aí vai ter o recesso depois. Você acha mesmo que essa CPI vai ter algum tipo de efeito produtivo? Com todos os nomes aqui que certamente serão puxadores de voto nas próximas eleições? Flávio Bolsonaro é senador pelo Rio de Janeiro, vai ser candidato à reeleição. Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, é puxador de voto e certamente os candidatos da direita vão querer Sérgio Moro no palanque. Jacques Wagner, do PT da Bahia, ex-governador, nome forte no Nordeste para que o PT não perca sua força nessa região. Magno Malta, do PL do Espírito Santo, um dos principais aliados do ex-presidente Bolsonaro. Nenhum deles aqui, especialista em segurança pública. Nenhum deles. Sérgio Moro foi juiz criminal, foi. Mas o próprio PL parece desvalorizar os seus nomes com pessoas que são da bancada de segurança pública, conhecida como bancada da bala. E uma dúvida aqui, desses nomes que a Nath citou. Hoje a principal facção criminosa do Brasil é o PCC, certo? Não tem um nome do estado de São Paulo aqui. Zero. É um do Rio, um do Paraná, um da Bahia, um do Espírito Santo. Então, que efeito prático vai ter uma investigação que vai cair para o tom político? Agora, esse não é o único capítulo sobre segurança pública no Congresso Nacional. O governo federal está apostando no projeto antifacção. E há uma articulação entre governo e oposição, porque ninguém quer passar a imagem de quem defende bandido ou passa pano para criminoso. Seja aquele que mora na comunidade, seja aquele de colarinho branco. O Caian Messina conversou com algumas das autoridades políticas e com o diretor da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Oliveira, e ele traz a reportagem explicando o que é o tal projeto antifacção em Brasília. O presidente da Câmara, Hugo Mota, já prometeu prioridade para o projeto antifacção enviado pelo governo. A proposta cria o tipo penal de organização criminosa qualificada, com pena de até 30 anos para líderes de facções e torna o crime hediondo e inafiançável. Se a Câmara de fato tiver compromisso com a pauta de segurança pública e quiser avançar nesse tema, vota. O comando aqui da Câmara quer acelerar a votação. A ideia é que o projeto antifacção passe por apenas uma comissão e siga direto para o plenário. Outra proposta, que classifica facções como grupos terroristas, ganha força aqui no Congresso. Se o texto for aprovado, a pena mínima já começaria em 15 anos, contra 5 atualmente. A mudança também abriria espaço para a participação de outros países no combate a facções. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o governador do Mato Grosso defendeu a proposta. Essas pessoas abrem corpos e arrancam o coração, exibem metralhadoras em festa, na rua, mostram a ostentação de poder. Isso é terrorismo ou não é terrorismo? Eles dominam comunidades inteiras com a força, com a opressão.
Isso é o absoluto terrorismo. O projeto foi incluído na Comissão de Constituição e Justiça e terá o deputado federal Nicolas Ferreira como relator. Ele já apresentou o parecer pela legalidade da proposta. O avanço acontece em um momento em que a pressão popular cresce. Pesquisa Genial Quest mostra que no Rio de Janeiro, 72% dos entrevistados são a favor da mudança. 85% defendem aumentar a pena para homicídios a mando de facções. A Câmara debateu a PEC da Segurança Pública, outra proposta do governo que aumenta a integração de todas as polícias. Nós só conseguiremos ir além de cada limite que cada instituição tem, no dia que a gente entender que precisa de verdade integrar as forças da estrutura de segurança pública. Essa declaração de Antônio Oliveira, diretor da Polícia Rodoviária Federal. Participação do nosso ouvinte nesta edição do Manhã Bandeirantes, a mensagem que chega do André, final do telefone 7954. Ele escreve o seguinte: eu vejo Nicolas Ferreira, Sérgio Moro, Flávio Bolsonaro reclamando da segurança pública. Aí vamos lá, escreve o André. Flávio Bolsonaro, o que fez pelo Rio de Janeiro? Há quantos anos já é senador e o que fez pela segurança do Estado? Ele questiona. Nicolas Ferreira tem um primo traficante, foi contra a PEC que a Receita Federal teria informações sobre o Pix e bancos digitais, algo que beneficia o crime organizado. Já o senador Sérgio Moro, o que fez pela segurança pública quando foi ministro do governo Bolsonaro? São os questionamentos do ouvinte André. Participação também com mensagem de áudio para você. Bom dia, Nath. Bom dia, Heitor. Bom dia. Sabe, eu fico bobo, eu fico olhando aqui essas pessoas que têm esse romantismo, essa ideia de que o criminoso que tá lá, ele é coitadinho, que não sei o quê, que a polícia foi lá, a polícia opressora foi lá e matou um monte. Gente, não dá, né? O grande exemplo nas Américas de combate ao crime foi dado pelo presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Ele mostrou como que é, só que naquele sistema que ele colocou lá, o advogado não ganha dinheiro, o juiz corrupto ele fica com o pé atrás, né? Se ele, vou soltar o cara aí, daqui a pouco sobra pra mim. Então, tudo isso desaparece naquele sistema dele. Aí vem o Luciano Huck com aquele discurso idiota, né? Ninguém teve coragem de perguntar pra ele, porque ele não é autoridade, pergunta na cara dele. Pergunta pra ele, por que quando você foi visitar o complexo, você pediu pro BOP junto com você, te escoltando? Já que você acha que são tão inocentes, que são... Você sabe, ninguém vai tirar da cabeça daqueles jovens que estão lá que eles têm que trocar o fuzil que eles carregam pendurado no pescoço, as correntes de ouro, o cabelinho abacaxi, as Maria Fuzil que ele engravida e depois eles engravidam e depois não assumem nada, os 4, 5 mil que eles ganham por mês, o pó que eles têm para cheirar de graça. Senão eles não vão trocar aquilo ali por um programa do governo pé de meia para ganhar R$200 por mês. Ninguém vai fazer eles mudar. Eles já tomaram a decisão deles e da família. A família gosta que eles trabalham naquilo ali, que eles trabalhem. Eu tenho certeza que daqueles mais de centena que morreu, no dia seguinte teve mãe que foi lá, não tem uma vaguinha aí pro meu filho? É assim que funciona a coisa. Vocês não vão mudar a cabeça daquela gente. A linguagem que eles entendem é aquela que quando você erra o caminho e entra com o seu carro numa comunidade, você leva bala. Então você não vai levar flor lá. É guerra, guerra, guerra morre inocente. Esse é o recado que tem que ser dado. Não é uma vez. Agora estão querendo fazer CPI do carro. Para, gente. CPI o quê? Isso aí é para proteger bandido, para proteger vagabundo. Um grande abraço a todos. Mensagem do Paulo Neves. A gente só tem que tomar cuidado com a generalização sempre, né, Paulo? Porque é fato que não se combate crime organizado jogando pedra na cabeça de quem tá com um fuzil. Isso também virou meme nesses últimos dias. Mas também não podemos generalizar que as famílias estão achando lindo ver o crime organizado na porta de casa e que em guerra se morre inocente. Não podemos normalizar isso. Quem está na gestão pública tem que trabalhar para conseguir apreender os fuzis, prender os traficantes, porque o tal do Neco está foragido até agora, estão investigando o vazamento de informação privilegiada e entender que o crime na comunidade é parte apenas do crime organizado. O crime organizado começa no vazamento de dados, passa pela fronteira frouxa que deixa passar arma, droga à vontade, chega nos playboys que lavam dinheiro do tráfico de drogas e de outras funções criminosas. Então tem que ampliar tudo isso. Da mesma forma que a gente não pode generalizar
a mãe de quem foi morto num confronto com a polícia, que talvez ache lindo isso, a gente também não pode dizer que a mãe do dono de um banco digital que lava dinheiro pro PCC, no dia seguinte vai lá, deixa meu banco aberto, porque é bandido igual, é bandido do mesmo jeito. A diferença é que a sociedade de um lado entende que morrer alguém no meio do caminho faz parte, e do outro lado, se colocar uma algema num dono de uma fintech, já vem advogado do Brasil inteiro dizer que aquilo é abuso de autoridade. Então, do mesmo jeito que tem gente que passa pano pra bandido que tá na favela, tem gente que passa pano pra bandido. Não tô falando de você, viu, Paulo? Pelo amor de Deus. Mas você entende e acredito que concorda com isso. Tem gente que passa pano pra bandido de colarinho branco, sim. Gente com cargo, inclusive. Gente com poder de voz. Mensagem que chega neste momento também do Edson Elias. Bom dia pra você, Edson, desejando bom dia a gente. Bom dia para Nath Luquez. Bom dia, Edson. Há pelo menos 30 anos, o crime organizado cresce exponencialmente no Brasil. Há pelo menos 30 anos, vemos guerras entre facções culminando com vida de inocentes. E agora, o Senado quer fazer uma CPI. Deixo aqui a minha gargalhada. Eu sempre sou a favor de político fazer aquilo que é a função dele, que é investigar. Eu não sou contra a CPI. Eu só acho que CPI no Brasil virou palco de doido. Palco de quem quer fazer corte na rede social. Agora, essa CPI especificamente, além de oportunista, ela não vai chegar a lugar nenhum. Eles vão investigar os próprios colegas de Brasília que têm ligação com o crime organizado, vão chamar o deputado estadual do Rio de Janeiro, TH Joias, para prestar depoimento e entender como é que ele conseguia se relacionar com o governador Cláudio Castro e com o Comando Vermelho no mesmo dia, visitando o batalhão da polícia de manhã e negociando compra de fuzil com o Comando Vermelho à tarde? Vão chamar quem realmente lava dinheiro do crime organizado ou vão ficar eles falando entre eles os mesmos assuntos, os mesmos clichês, a mesma ladainha, só para ter o corte na rede social, para o senador do PT discutir com o senador do PL, para o senador do PT chamar o outro de genocida, para o senador do PL chamar o petista de defensor de bandido? Ninguém aguenta mais isso. Não leva a lugar nenhum. Mas, enfim, eles são as autoridades. Eles vão passar essa CPI. E a gente vai ficar assistindo igual bobo desse lado, sem ter efeito prático nenhum. Tem mais mensagem de áudio do nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes Campinas. Tem mensagem de áudio aí para você, então eu vou encaminhar mais uma mensagem com a participação do nosso ouvinte. 19971021493. Nosso canal de comunicação para você mandar a sua mensagem de texto, a sua mensagem de voz. Bom dia, Heitor. Bom dia, dia, Nath. Bom dia. Bom dia, amigos. Nada ainda Semana dessa voz? passada eu fui citada pelo Paulo Neves, né? Paulo Neves, só vou fazer uma pergunta para você. Quais os projetos de 4 anos para cá que a direita fez para beneficiar o pobre, o povo trabalhador? Quer dizer, 4 anos não, 8 anos para cá. Diz para mim. Diz um projeto aí. Porque o projeto da direita de 4 anos para cá é só anistia e PEC da blindagem. Só isso. Diz um projeto aí. Diz. Quero saber se você sabe. Agora a esquerda tem vários projetos bons. Só que a direita não deixa passar, né? Tandy Negrão. Para fechar esse bloco, mensagem do Edivalmir Massa. Heitor, bom dia. Pediu lá vai. De toda essa celeuma da crescente da violência, na verdade aliado à impunidade que a nossa justiça proporciona com o que ele chama de porcos chauvinistas do nosso povo, é que complica tudo no país chamado Brasil. Conheço pessoas que são veementemente rigorosas e legalistas, porém adoram uma vantagem, uma oportunidade para sonegar imposto, antecipar uma fila, usar a vaga de idoso e PCD, comprar objetos sem origem como o celular e deixar carrinho de supermercado em vaga de estacionamento. Percebe que estamos numa nau sem rumo por falta de um leme e um comandante competente? Aí eu pergunto, onde está o bandido na narrativa? Cidadão depositou R$35 mil na conta de uma pessoa para pagar a compra de um veículo com preço normal em uma concessionária. O estacionamento custa 75 mil. Quem é o golpista? Eu acho que isso vai muito além de ter um líder, de ter um chefe, de ter alguém que nos leve. A gente fica em busca às vezes, Edivaldo. Eu concordo aqui com o que você falou, tá?
O brasileiro, ele olha pro político e pensa, você é um ladrão, corrupto, mas quando ele é parado numa blitz, ele tenta molhar a mão do policial. Ele olha para o bandido, que tá lá na favela, esse tem que atirar, tem que matar, tem que morrer, mas tem vários desses que quando estão na festinha privada, num clube caro, também consomem drogas. Então, a hipocrisia faz parte da humanidade como um todo. A gente fala do Brasil porque é a nossa realidade, é o que a gente vive. Isso vai muito além, não dá para mudar num passe de mágica, porque aí tem a questão humana. O ser humano precisa aprender a conviver em sociedade de novo. Precisa voltar a entender o seu lugar, respeitar o lugar do outro e, de preferência, não ter a hipocrisia que todos nós temos em determinada camada, mas que é muito mais visível naqueles que têm a caneta do poder. 11:09, um rápido intervalo. Na volta vamos falar dos projetos aqui em Campinas. Um deles deu polêmica ontem. É um projeto da prefeitura para revisar valores de IPTU. Sabe aquela reforminha em casa, aquela churrasqueira a mais, aquela esticada no quintal, aquela laje que subiu para fazer um segundo andar? A prefeitura agora vai utilizar drones para saber se o IPTU está sendo pago proporcional ao tamanho da casa no registro municipal. Como é que isso vai funcionar? A gente explica para você em instantes aqui na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 1937227740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8:30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 12 minutos, 11:12, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Nath Luquezzi, foi aprovada em Campinas uma lei que fala a respeito dos casos recentes de metanol nas bebidas alcoólicas. O metanol já praticamente nem está mais no noticiário, mas agora Campinas aprovou essa lei, que eu acho que, tudo bem, ela vem para colaborar num assunto que precisa ser sempre discutido. Mas um pouquinho atrasada, né, Nath Luquezzi? Mas torna obrigatória a notificação imediata dos casos de intoxicação por metanol. Então, de acordo com a norma sancionada pelo prefeito Dário Saad, toda ocorrência atendida em hospitais ou unidades de saúde públicas
ou privadas devem ser comunicadas à Secretaria Municipal de Saúde em até 24 horas, em até um dia. As notificações encaminhadas à Secretaria Municipal de Saúde serão registradas no Sistema Oficial de Agravos e vão então contar com o apoio técnico da Secretaria e do Centro de Informação e Assistência Toxicológica, o CIATOX. Esses órgãos também serão responsáveis por orientar os profissionais de saúde sobre o tratamento e a investigação desses casos, além de promover campanhas de alerta sobre os riscos do metanol. Essa nova lei ainda determina que, quando confirmada a intoxicação, os órgãos de segurança pública vão ser acionados para apurar eventuais responsabilidades criminais. A sessão da Câmara Municipal de Campinas ontem se deparou sobre um projeto da Prefeitura, projeto de lei do Poder Executivo, sobre o uso de imagens aéreas para atualização cadastral do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, além da implantação de adoção das microflorestas por empresas e associações de moradores. Mas vamos nos debruçar sobre o projeto de lei complementar número 100 do ano 2025. É o Programa de Recadastramento Imobiliário por Georreferenciamento e Regularização Cadastral Tributária. Traduzindo, a Prefeitura vai atualizar o cadastro dos imóveis aqui em Campinas com apoio de imagens aéreas de alta resolução. A ideia é mapear Campinas do alto, identificando áreas construídas em imóveis que não atualizaram seu cadastro. Ou seja, aquela reforma feita em casa, se não notificada pela Prefeitura, vai ser motivo para aumento de impostos com pagamento retroativo. A partir da identificação, primeiro vai ser notificado o contribuinte para confirmar. Você fez mesmo esse puxadinho? Você esticou mesmo o teu quintal? E aí tem a chance de falar, não, peraí, vocês estão vendo coisa onde não existe. O Poder Executivo defende, a Prefeitura de Campinas, que a medida busca corrigir defasagens no cadastro municipal, já que muitas dessas reformas, ampliações, construções não estão pagando o devido imposto. Isso vai assegurar que a tributação reflita a real situação dos imóveis, evitando distorções no pagamento do IPTU e da taxa do lixo. Coube ao vereador, líder do governo na Câmara Municipal, Paulo Haddad, do PSD, defender o projeto perante os colegas de Câmara Municipal. Paulo Haddad, a gente traz um trecho dele que foi o primeiro a subir ao plenário e assim também levar não apenas o posicionamento dele como vereador, mas aquilo que defende oficialmente a Prefeitura de Campinas. Um projeto de extrema importância, de extrema relevância. Primeiramente, falar que esse projeto não traz aumento de impostos para a cidade de Campinas. Hoje, nós temos a tranquilidade de votar um projeto que vai trazer justiça fiscal e justiça tributária. Por que digo isso? Porque esse programa de georreferenciamento que foi oferecido pelo governo do estado para a cidade de Campinas, ela dá a oportunidade do município de, através de fotos aéreas, identificar aquela edificação que se faz numa metragem maior do que aquela que foi registrada inicialmente ou proposta inicialmente à Prefeitura Municipal de Campinas. Então, alguns imóveis que não estão regularizados serão notificados e aí o dono do imóvel ele tem a oportunidade, sem o pagamento, com a renúncia de multas e juros, de fazer a sua regularização frente à Prefeitura Municipal de Campinas para que tenha atualizado o seu cadastro. Isso é importante porque traz uma justiça tributária, uma justiça fiscal, até para aqueles que pagam seus tributos em dia. Nós tivemos, em 2017, a atualização da planta genérica de valores, que trouxe um novo cenário, apresentou um cenário à cidade de Campinas, dos imóveis que estavam defasados no seu valor venal. Isso trouxe um impacto no IPTU de muitos imóveis. Alguns imóveis ficaram isentos, outros tiveram um reajuste e outros reajuste com um limitador de até 30% no valor do seu imóvel. Enfim, esse projeto ele não traz um aumento de IPTU, mas sim uma regularização
do imóvel, para que a pessoa que paga em dia o seu tributo também tenha, né, uma situação que talvez o seu vizinho, alguém que seja bem próximo, também o faça. Então é justo que nós paguemos os nossos impostos em dia, mas também que aqueles que não o fazem sejam notificados e tenham aí a oportunidade de fazê-lo. Esse, o vereador Paulo Haddad, do PSD, defendendo, portanto, o projeto, mas também dividiu a opinião. Quem subiu ao plenário, quem subiu à tribuna para dizer que era contrário ao projeto foram os vereadores de oposição, os vereadores de esquerda. Mas alguns vereadores da base também votaram contra o projeto. Mas coube à bancada do PT, do PCdoB e do PSOL verbalizar o porquê ser contra esse projeto. A vereadora Fernanda Souto, do PSOL, falou a respeito do retroativo e do quanto isso ainda está mal explicado no entendimento dela. Ninguém aqui nessa casa defende mais a justiça tributária do que a bancada de esquerda, a bancada de oposição. Nós somos os primeiros a defender aqui que quem deve ao poder público deve pagar sim, mas a gente sabe quem são os maiores devedores. São os grandes. Não são os cidadãos comuns com as suas casas, seus pequenos comércios. São os grandes empresários desse município que são beneficiados pela política do prefeito Dário Saad de apoio à especulação imobiliária, que se beneficiam da falta, da ausência de fiscalização sobre a regularização. E o que se trata, esse projeto, o problema que se coloca aqui, é que nós defendemos sim, que quem não está regular deve se regularizar. O problema é que ele coloca de forma completamente duvidosa e possível a cobrança do IPTU retroativo para as pessoas mais vulneráveis nesse município, que proporcionalmente já são as que mais pagam impostos. Agora, a questão é que o prefeito fez questão de não colocar nesse projeto qual é a diferença do que eles estão chamando de pequena variação para a cobrança do IPTU retroativo. Está dizendo, fazendo uma promessa aqui, com a base da Câmara, de que isso vai ser regulamentado num decreto legislativo, no decreto da Prefeitura. Agora, por que isso não está colocado no projeto? E por que se faz questão de colocar a garantia da cobrança do IPTU retroativo dos últimos 5 anos? Então, o trabalhador e a trabalhadora de família que muitas vezes tem um pequeno imóvel, uma pequena residência, que, devido às grandes dificuldades, inclusive falta de servidores no município para fazer avançar a regularização fundiária, falta de condições para pagar as taxas, falta de condições para garantir essa regularização, de repente, de um ano para o outro, vai ter uma taxa de 5 anos retroativo para pagar, sendo responsabilizado pela ausência do poder público, da prefeitura, em garantir condições de regularização. Essa, a vereadora Fernanda Souto, do PSOL, um dos votos contrários. Placar final da votação ontem, dos 33 vereadores, 29 estavam presentes. O presidente da Câmara não vota, então o vereador Luiz Rossini não vota nessa situação. Quem não estava no momento da votação, pelo menos na Câmara Municipal? Edson Ribeiro, do União Brasil, Nelson Osseri, do PSD, Nick Schneider, do PL e Otto Alejandro, do PL. Votaram a favor do projeto do prefeito Dário Saad sobre a regularização pelo IPTU com o uso de drones. Ailton da Farmácia, do PSB, Arnaldo Salvetti, do MDB, Carlinhos Camelô, do PSB, Carmo Luiz, do Republicanos, Dr. Ianco, do PP, Eduardo Magoga, do Podemos, Felipe Marquesi, do PSB, Guilherme Teixeira, do PL, Herbert Ganem, do Podemos, Igor Diego, do Republicanos, Luiz Iabico, do Republicanos, Marrom Cunha, do MDB, Mineiro do Espetinho, do Podemos, Paulo Haddad, do PSD, Permínio Monteiro, do PSB, Roberto Alves, do Republicanos, Rodrigo Farmadic, do União Brasil e Rubens Gás, do PSB. Foram 18 votos a favor. Votaram contra 10 vereadores. Vou por ordem alfabética. Benê Lima, do PL, Débora Palermo, do PL, Fernanda Souto, do PSOL, Guida Calisto, do PT, Gustavo Peta, do PCdoB, Marcelo Silva, do PP, Mariana Conte, do PSOL, Paola Miguel, do PT, Vini Oliveira, do Cidadania e Wagner Romão, do PT. E agora, Nath Luquezzi, o que acontece
após essa aprovação. E a prefeitura vai dar um tempo para as pessoas também regularizarem antes de começar a subir drone? Inclusive, um dos pontos do projeto é o incentivo à regularização voluntária. Os contribuintes, então notificados, poderão acessar o sistema, conferir essas informações e corrigir eventuais inconsistências ali sem aplicação de multa, desde que eles o façam dentro do prazo estabelecido. Segundo o texto do projeto, o mecanismo valoriza o princípio da denúncia espontânea, que é previsto no Código Tributário Nacional, e promove, assim, um ambiente de cooperação entre o município e os cidadãos. Caso o contribuinte não responda à notificação ou apresente informações incorretas, o projeto prevê também a lavratura de termo de início de fiscalização e a aplicação de multas graduadas em um FIX, de acordo com o valor venal do imóvel. As divergências apuradas poderão gerar lançamentos retroativos de IPTU e taxa de lixo referente aos últimos 5 anos exercícios fiscais, conforme previsto na legislação tributária. A ouvinte Silvia Jonas questiona se comércios, ela cita aqui Romana, Cenário, vão pagar também pelo uso da calçada e da via pública que são ali utilizados e que, né, estão também nessa situação. Mensagem de áudio do nosso ouvinte aqui nessa edição do Manhã Bandeirantes. Heitor. Oi, bom dia. Esse negócio do IPTU aqui pegou ano passado aqui em Hortolândia, hein? Ah, é? Nossa! Revisaram, fizeram a mesma coisa que vão fazer em Campinas. Mas no caso aqui nosso, por exemplo, da casa da minha esposa, realmente eles tinham razão. Faz 20 anos que a gente que aqui não pagava a área construída de verdade. E como eles mostraram e provaram, não tem nem jeito de reclamar. Você tem apenas que pagar. E muita gente aí vai sentir, hein? Muita gente vai sentir, porque vai mudar muito. O valor dobra, certo? O valor dobra, às vezes triplica. Mas o que é justo é justo. É isso aí. A questão é o retroativo, né? Marco Bedin, direto de Hortolândia. Como é que você vai provar que essa obra está feita há 5 anos, 10 anos, 1 semana, 2 dias? Então o retroativo é que eu acho que precisava ser melhor discutido. Agora, eu gostaria muito de ouvir dos vereadores que votaram contra, Benê Lima, Débora Palermo, Marcelo Silva, Vini Oliveira, principalmente esses que estão o tempo todo na tribuna falando sobre assuntos. A Débora Palermo nem tanto. A Débora Palermo ela foca muito mais nos assuntos locais. Mas Benê Lima, Marcelo Silva, Vini Oliveira, que falam muito, esbravejam muito sobre assuntos nacionais, que eles também utilizassem o tempo para explicar por que votaram contra um projeto contra a prefeitura. Porque senão passa aquela sensação de, na hora de ir contra o poder municipal, contra o poder executivo, tá, vota contra, mas não se indispõe tanto assim. E no final o projeto foi aprovado. Um último e rápido intervalo antes da nossa despedida aqui do Manhã Bandeirantes. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes.
11h27. Deixa eu contar para você que o Plano Vital do Saúde Beneficência é o plano de saúde completo para a pessoa idosa. Ele oferece atendimento acolhedor e conta com um hospital próprio, o tradicional Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas. Além disso, garante cobertura em outros hospitais de referência da região, como a Santa Casa de Valinhos, a Santa Casa de Vinhedo, entre muitos outros, garantindo uma rede ampla em Campinas e região. O plano conta ainda com diversas clínicas próprias espalhadas por Campinas e região, facilitando o acesso ao cuidado de saúde, como na Avenida Andrade Neves e na Rua Tiradentes, na região da Vila Itapura. E tem um grande diferencial. O Plano Vital do Saúde Beneficência é um plano sem coparticipação na utilização da rede própria, oferecendo tranquilidade e cuidado integral para quem mais precisa, por um preço acessível e que cabe no seu bolso. Para mais informações, entre em contato pelo telefone DDD 19 3500 1500. 3500 1500. Plano Vital do Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da sua saúde também. Rádio Bandeirantes. 1h30 a Nath Luquezzi espera você com a companhia da Lari Lopes no Band Mulher na tela da Band. Hoje com quais atrações, Nath? Hoje a gente vai falar sobre emagrecimento. Às vezes você não consegue emagrecer de jeito nenhum, pode ser inflamação do seu corpo. Vamos falar sobre marketing digital e teremos uma receita deliciosa, super saudável, além de, claro, babados do mundo dos famosos. Eu espero você às 1h30 da tarde. E amanhã de volta aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Então até lá. De Edson Freitas na mesa de som, Leandro Lopes na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área, edição regional com Carlos Henrique e a partir do meio-dia, edição nacional com Elia Júnior. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência.